E aí, na nossa última conversa, a gente viu como a cultura é diversa, né? Que existem milhares de jeitos de viver no mundo. Mas, pensa bem, se a diversidade é a regra, por que a gente ainda acha tão estranho quando vê alguém comendo algo diferente ou se vestindo de um jeito que não é o nosso? A gente sabe que o mundo é variado, mas na prática, a primeira reação ao que é diferente é quase sempre de estranhamento. Por que será, hein? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois é, a grande questão é essa. Existem 1000 formas de viver, de pensar, de se organizar. Mas, quando a gente se depara com uma delas, a nossa reação é de achar estranho. Às vezes até de julgar. E olha, existe um nome para isso. E é esse conceito que vai nos ajudar a desvendar esse mistério. E o nome desse fenômeno é etnocentrismo. É uma palavra que talvez pareça um pouco complicada, mas a ideia por trás dela é bem simples, na verdade. Pensa assim, o etnocentrismo é o que faz a gente pegar a nossa própria cultura e transformar ela numa régua. Uma régua que a gente usa para medir todo o resto do mundo. Ou seja, essa tendência de olhar e avaliar as outras culturas usando os nossos próprios valores como base. É como se a gente colocasse um par de óculos, sabe? Os óculos da nossa cultura. E com eles, tudo que é nosso parece o normal, o certo, todo o resto parece meio fora do lugar. Essa frase aqui resume perfeitamente. É isso. É pegar o nosso jeito de comer, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de acreditar e transformar tudo isso no padrão, no gabarito universal. E aí tudo que foge desse nosso gabarito automaticamente parece esquisito, errado ou, em muitos casos, inferior. E ó, isso não é coisa de livro não. Acontece o tempo todo, no nosso cotidiano. Pode reparar. Sabe aquela comida que a gente olha e já fala, nossa, que estranho? Ou um costume de outro país que a gente pensa, que coisa errada? Ou até quando a gente acha uma roupa esquisita ou um sotaque engraçado. Pois é, tudo isso são exemplos perfeitos de etnocentrismo em ação. Tá, mas de onde vem isso? Por que a gente faz isso? Porque, ninguém nasce achando que a sua cultura é a melhor do mundo. Isso é uma coisa que a gente aprende. É um processo que começa desde que a gente é criança, de um jeito tão sutil, tão invisível, que a gente nem percebe. Vamos ver como essa forma de pensar é construída passo a passo. Olha só esse caminho. Primeiro, a socialização. Desde que a gente nasce, nossa família, a escola, os amigos ensinam pra gente o que é certo e errado. Com o tempo, vem a normalização. Aquilo que a gente aprendeu vira tão automático que parece a única forma natural de viver. Aí, um dia, a gente encontra o diferente. E o que acontece? O choque, o estranhamento e o passo final, quase um reflexo, é o julgamento. E o pulo do gato tá aqui, ó. Os nossos padrões, que na verdade são criações, foram inventados pelas sociedades. De repente, eles parecem a coisa mais natural do mundo. A gente para de ver a cultura como algo construído e passa a enxergá-la como, sei lá, a lei da gravidade. Algo que simplesmente é. E é justamente essa naturalização que alimenta o etnocentrismo. Só que o etnocentrismo não para por aí. E é aqui que a conversa fica bem mais séria. Porque quando essa forma de julgar o outro deixa de ser só uma opinião pessoal e passa a ser usada como uma ferramenta de poder, as consequências podem ser devastadoras. O que acontece é que o etnocentrismo cria uma hierarquia. De um lado, você tem culturas que se veem como superiores. Elas impõem seus valores como se fossem universais e se tornam um padrão de normalidade. E o que isso faz? Justifica a dominação. Do outro lado, ficam as culturas vistas como inferiores, que são desvalorizadas, consideradas atrasadas. Isso deixa de ser opinião e vira uma arma. E a história, infelizmente, está cheia de exemplos disso. Na época das grandes navegações, a Europa usou essa lógica para justificar a colonização, tratando os povos nativos como inferiores. Depois, no imperialismo, a imposição da cultura virou uma ferramenta de controle. E não vamos pensar que isso ficou no passado, não. Até hoje, essas hierarquias continuam vivas, influenciando as desigualdades no mundo todo. Então, resumindo, quais são as consequências? Bom, o etnocentrismo alimenta o preconceito e os estereótipos, o que leva à discriminação e à exclusão. Ele cria desigualdade. E mais, ele nos prende numa bolha, impede que a gente aprenda com os outros, que a gente veja a riqueza do mundo. No fim, quem sai perdendo somos nós mesmos, porque a nossa visão de mundo fica pequena, empobrecida. Certo? Diante de tudo isso, fica a pergunta: qual é a saída? Como a gente quebra esse ciclo? A sociologia nos mostra um caminho, uma proposta de mudança radical de perspectiva. A gente precisa parar de julgar e começar a entender. E aqui, atenção, tem um ponto muito importante.
Ninguém está falando que a gente tem que abandonar a nossa cultura. Isso nem seria possível. O problema não é ter um referencial. O problema é transformar esse nosso referencial na única régua, na medida absoluta para tudo. O desafio é a gente entender que usa esses óculos culturais para, sabendo disso, fazer um esforço para tentar enxergar o mundo pela perspectiva dos outros. E essa mudança de perspectiva fica bem clara aqui. A pergunta etnocêntrica é: isso é certo ou errado? Já a pergunta sociológica é: o que isso significa no contexto deles? Em vez de perguntar, nossa, por que isso é tão estranho? A gente se pergunta qual é a função disso dentro daquela sociedade. É basicamente sair da posição de juiz e entrar na posição de alguém curioso para entender. E essa frase aqui, ela amarra tudo e já abre a porta para a nossa próxima conversa. Se o etnocentrismo é a atitude de julgar, existe um outro conceito, uma outra postura, que é a de buscar entender. Essa postura tem nome: relativismo cultural. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Perceber o nosso próprio etnocentrismo é o primeiríssimo passo. É fundamental. Mas se a gente para de julgar, o que a gente coloca no lugar? Como é que se aprende a entender o outro de verdade na prática? Bom, essa é a pergunta que vai guiar a nossa próxima análise. Valeu pela companhia e até lá!